coração. Ó Deus, que a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ó Deus, que o Senhor possa penetrar e fazer morada, Senhor. Que possamos ouvir a tua voz, que possamos sentir a tua presença. Rasga o véu da revelação nesta noite, Jesus. Eu te peço, ó Deus, na autoridade que há no nome de Jesus. Se houver algum empecilho, que na autoridade que há no nome de Jesus, seja colocado por terra, seja desfeito, anulado, destronizado na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar, se você quiser ficar em pé. Fique da forma que você se achar bem, melhor, porque você está na casa de seu Pai. Você está no melhor lugar dessa terra. É na presença do Senhor. E quando eu vi o presbítero Gabriel pregando domingo e o pastor falando sobre o tema, é um tema muito forte. É um tema que era o que Jesus passou toda a sua vida fazendo. Preparando homens, preparando mulher para servir ao Rei. Jesus era um mestre que o prazer dele era ensinar. Jesus não veio somente para curar. Jesus não veio somente para libertar. Mas ele veio para fazer discípulo e ele está aqui nesta noite. Oh glória! Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você alguns versículos que se encontram no Sermão da Montanha, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós iremos ler alguns versículos. E eu tenho certeza que o Rabino da Galileia vai falar com você e comigo nessa noite. Porque nós bem sabemos que estamos num propósito. E o propósito é de se formar para servir. Formar o que, irmão Gidenilson? Formar o seu caráter. Formar o que, irmão Gidenilson? Formar o caráter de Cristo na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, verso 1 e diante. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles alcançarão, o 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Até o 7, querido, mas nós iremos navegar em alguns versículos aonde o Senhor tem me chamado a atenção. Queridos, o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado, como todos nós sabemos, quer dizer feliz, alegre. Eu quero dizer a você nessa noite que eu e você fomos chamados como povo eleito, sacerdote real. Nós temos que ser a nação mais feliz dessa terra. Mas, irmão, o senhor não sabe, eu estou passando por um problema, por uma situação. Eu quero dizer a você, querido, que não espere o tempo passar para você ser alguém feliz. Porque, queridos, a felicidade é algo que não está em coisas, nem em alguém. A felicidade plena só se encontramos em Jesus Cristo de Nazaré, o justo. A Bíblia vai dizer claramente que bem-aventurado os pobres de espírito. Oh glória! Eu olho para esse texto, para esse versículo e me alegro. Porque, pastor, se Jesus tivesse dito bem-aventurado os ricos, eu parava e analisar
lá e dizia, mas ele está sendo como os hipócritas, como os fariseus. Mas não, mas Jesus aqui, ele deixa para mim, para você, hoje, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos que Jesus, ele está andando na contramão do mundo. O mundo hoje que nós vivemos, a igreja contemporânea tem entrado homens e mulheres para dizer, vire a chave, você vai vencer, você vai ser rico, você vai ser próspero. Vai não, é mentira, você já é próspero. Amém. Aleluia, Jesus. Você já é próspero, porque a prosperidade encontrou guarida no seu coração e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu fico imaginando aonde Jesus veio para desfazer muitas visões humanas. Porque nessa época aqui esperava Jesus um rei. Esperavam Jesus vindo entrar na cidade, tem um cavalo branco com espada na mão, acabando o reinado de Roma, mudando a história, e ele dizendo, eu sou rei. Mas Jesus, é claro, quando ele chega, ele diz, bem-aventurados são aqueles que alguém olha para ele e vê ele como um fraco. Bem-aventurado é aquele que alguém olha para ele e vê ele como um pobre. Essa pobreza que a Bíblia relata, que Jesus está citando aqui, não se fala da pobreza financeira. Não, porque o Deus que nós servimos foi o primeiro que abençoou ao rei Salomão com muita sabedoria e muita riqueza. Nunca houve e nunca haverá homem tão rico e poderoso como Salomão. Mas o capítulo 2 de Eclesiastes, a qual nós lemos, na oração, no relógio de oração, tem algo que o rei da sabedoria, Salomão, ele vai dizer, eu busquei a alegria em tantas coisas. Ele buscou alegria, queridos, em uma taça de vinho. Ele buscou alegria em vinícolas. Ele buscou alegria em mulheres, em prazeres da vida. E nada saciava a sua alma. Quantos e quantos jovens estão aí nas drogas? Quantos e quantos jovens estão aí na prostituição? Quantos estão aí no alcoolismo? Mas a sua alma é sedenta de Deus. Você pode, como diz lá no Nordeste, pintar e bordar, mas quando você chega na sua casa, que você deita a sua cabeça no seu travesseiro, existe uma lacuna dentro do seu coração, dentro da sua alma, que é o tamanho de Jesus Cristo. Amém. De Nazaré. Amém, Jesus. Porque Ele me projetou e te projetou, queridos, para sermos felizes. O problema é não ser feliz, não. É como você vai ser feliz. Muitos procuram a forma de ser feliz no dinheiro, na riqueza, na luxúria. E Jesus está dizendo, bem-aventurado, felizes são aqueles que são pobres de espírito. Quantas e quantas vezes, quando eu era criança, eu ouvi alguém dizer na minha cidade, deixa que esse é pobre de espírito. E eu ficava imaginando o que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é alguém que olha para dentro de si e de Deus eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu sou um miserável pecador entre os miseráveis. É alguém que se desvazia de si mesmo para dizer, Senhor, eis-me aqui, enche-me de mim. Enche de mim, Senhor. O que me chama a atenção, querido, que muitas e muitas vezes nós queremos ser rico e não queremos ser pobre. Que coisa tremenda que em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e diante, vai deixar claro. Prefeito Gabriel, você pode ler para mim, por favor. Filipenses capítulo 2, do 3 ao 8, vai dizer uma coisa extraordinária, para que nós venhamos aprender o que é ser pobre de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. 3 ao 8. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que me chama a atenção é que quando Jesus se esvaziou-se de si mesmo, que ele chegou naquela cruz, ele deu o seu melhor. Ele não teve com usurpação em ser Deus, mas com um propósito de servir. Você que está nos ouvindo nessa noite, que tem um propósito de servir ao reino. Quem é o reino, irmão Gideonilson? O reino é essa pessoa que está do seu lado. Se você não nasceu para servir, você não serve para o reino. Porque o maior dos maiores, o grandão da Galileia, ele não, olha só o que é que ele deixa para mim e para você. Que coisa tremenda! É Jesus chegar para Pedro e dizer: Pedro, tira as pegadas dos teus pés, que eu quero lavar os teus pés. Aleluia. E quantas vezes nós queremos ser maior do que o irmão, melhor do que o irmão, pregar mais do que o irmão, saber mais do que o irmão. Porque ele disse assim, ele disse dessa forma, ele disse desse jeito. Aonde eu e você temos que abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus e saber: eu nasci para servir e ser menor do que o meu irmão. Amém, Jesus. Porque a Bíblia deixa claro: aquele que quer ser o maior do reino de Deus, seja o melhor. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: eu sou apenas o garçom de Jeová. E eu vim essa noite para te servir, vaso. Porque aquele que não nasceu para servir, ele não serve para o reino. É verdade. Queridos, e quantas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e estamos ricos da prepotência, ricos da arrogância, ricos de saber demais. Eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Não, querido, é bom conhecimentos. É ótimo conhecer. Mas o melhor é reconhecer quem é Deus na nossa vida. Amém. O melhor é reconhecer quem é o Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Lucas capítulo 18, verso 11, vai deixar claro para mim e para você uma parábola tremenda, onde Jesus deixa claro para mim e para você. Lucas capítulo 18, versos 11, que diz assim: e o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jesus olha para mim e para você e diz: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazes. O único querido que poderia olhar para mim e para você e dizer: Pai, eu não vou à cruz não, eu quero que ele pereça, foi Jesus. Mas não, ele esvaziou de si mesmo, por amor a mim e a você. Amém, Jesus. Jesus foi na cruz do Calvário com apenas com foco. O foco de te servir e de me servir. O foco que eu e você possamos ir morar no céu. Para que eu e você possamos pagar as nossas dívidas espirituais. Porque eu e você éramos bandidos espirituais. E ele pagou lá naquela cruz do Calvário, quando ele disse: Tetelestai, está pago, está feito. Amém, Jesus.
A Bíblia vai dizer, queridos, no versículo 3, claramente que bem-aventurado são os pobres de espírito, aonde eu e você já entendemos um pouquinho do que significa. O versículo 4 vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Talvez você tenha ouvido alguém dizer a você um dia, seja feliz, seja vencedor, comprou um carro novo, está de posse de vitória, está feliz. Essa não é a verdadeira felicidade. É verdade, Jesus. Essa não é a verdadeira felicidade. Talvez alguém olhou para você e disse, não chore, como Jesus disse àquela mulher, não chore. A Bíblia vai dizer que Jesus vai entrando em uma cidade e vê um cortejo. E naquele cortejo vem uma viúva com seu último filho para enterrar. E Jesus olha para aquela mulher com o coração quebrantado, com muita caridade, e diz a ela, não chores. Talvez você tenha chorado tanto, talvez você tenha sofrido tanto, mas você não tem entendido por que você tem chorado. Você não tem compreendido por que é necessário chorar. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai dizer em Salmos 30, versos 1, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas isso é muito pouco, querido. É muito pouco. Você passar uma noite chorando, para o amanhecer você ir rir, para o amanhecer chegar a alegria na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, que em Apocalipse capítulo 21, verso 4, vai deixar algo para a minha vida e para a tua vida, que quando nós estivermos na presença do Senhor, se tiver que chorar, chora. Se tiver que se rasgar, se rasga. Porque a Bíblia também diz que existe um momento de chorar. Olha que coisa tremenda. E Deus limpará dos seus olhos todas as... Deus limpará dos seus olhos todas as... Não é a alegria que vai limpar dos seus olhos. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Aleluia. Existe um mistério, pastor, quando o crente chora. É um mistério que existe na vida do crente quando ele chora. Talvez, pastor, o senhor como pai, como avô, se o senhor vê o seu filho chorando, o senhor vai procurar fazer de tudo para acalentá-lo. Será se Deus não é assim? Aleluia. Será se Deus não é assim? Mas Deus quer limpar dos seus olhos a lágrima para toda a vida. Você vai passar a sua eternidade cantando, glorificando, exaltando o nome do Eterno. É uma alegria para toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós conhecemos, querido. Aleluia. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que quer que eu e você venha entender qual a razão que Ele nos trouxe à terra. E lembre-se de uma coisa, que você nasceu para servir, e não a servir a você mesmo, mas servir ao próximo. Amém. É um dos maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse texto está inserido, é muito forte para nossas vidas. É muito forte. A Bíblia vai dizer no capítulo 5: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Tem crente que usa até a Bíblia. Eu usei muitas vezes, eu sou igual Pedro, comigo é logo na espada. Não tem isso não. Eu sou crente, besta não. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você é ovelha, não é bode não. Bode é quem sai dando cabeçada. Ovelha, quando ouve a voz do pastor, ele baixa a cabeça e obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, comigo não é assim não. Comigo é assim mesmo. Você precisa nascer de novo. Amém. Quando eu voltei para Jesus, em 1989, eu cheguei na minha casa e disse à minha mãe: mãe, eu voltei para Jesus. Ela disse: se eu orava por você 24 horas, agora eu vou aumentar as orações. Eu disse:
disse, como? Mas agora eu vou estar no aprisco? Disse, não, meu filho, porque crente só tem dois direitos: de ouvir e de ficar calado. De ouvir e de ficar calado. Mas nós somos desobedientes. E quando nós desobedecemos, vamos pagar o preço. Amém, queridos? Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você olhe para a condição social do Brasil, do país. Talvez você olhe para os governos e diz, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Isso é uma injustiça. Eu quero dizer a você que Deus me trouxe nessa noite para dizer para você: tire seus olhos disso, que a justiça que a Bíblia relata para mim e para você não é essa. É você ver o ímpio sofrendo na mão do diabo. É você ver alguém nas drogas, alguém na prostituição, e você dizer, eu não vou me calar com essa situação. Basta, eu me levanto hoje como atalaia do Senhor para pelejar pela vida dele, para pelejar pela vida dela, e Jesus dá vitória a ele, e Jesus dá vitória a ela. Amém. Jesus. Aleluia. Talvez você olhe e diga assim, mas fizeram isso com o irmão, fizeram isso com a irmã, e aí? Entrega o teu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. Porque, querido, não é com a força do nosso braço. Não é com a força do nosso braço. É da forma que Jesus está nos ensinando. E Ele quer nos ensinar. Ele quer nos levar a patamares diferentes. O versículo 7 vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu estava analisando esses dias e estava dizendo a mim mesmo, como nós estamos distantes de Deus. Nós ouvimos falar que alguém está necessitado. Nós ouvimos ver alguém que está padecendo, precisando de algo. Nós olhamos e dizemos, muitas vezes, vamos orar. Vamos orar. Oração sem ação não tem efeito nenhum. Temos que orar e agir. Amém. Porque existe momento, presbítero Gabriel, que temos que orar sim, temos que levantar o povo de Deus para guerrear, saquear o inferno mesmo. Mas existe momento que o povo de Deus tem que dar as mãos. E sem olhar quem, pastor? Dizer, é o pão, vai ter pão. Aleluia. É a água, aleluia, vai ter a água. Amém. Porque Jesus nos chamou para isso. Amém. Jesus nos chamou para fazer a diferença. Os ímpios estão fazendo aí. Se você parar para analisar, mas eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Eu e você fomos chamados para aprender, para colocar em prática, para termos o caráter de Cristo. Eu não vi aonde Jesus passou e tinha alguém padecendo. Eu disse, vai padecer, vai sofrer mesmo, é assim mesmo, espere por mim. Alguém chega para Jesus e diz, mestre, despede essa multidão. Só quem faz isso, pastor, é discípulo. Que discípulo não tem a compaixão que o mestre tem. Porque discípulo é falho, é ser humano, é incompreensível. E Jesus olha para o discípulo e diz, como é? O que tem? Senhor, nem a quantidade de dinheiro que nós pudéssemos arrumar não dava para comer esse povo. E Jesus disse, o que é que vocês têm? Talvez você olhe para dentro de você e diz assim, eu não tenho nada, eu não posso ajudar em nada, eu não posso fazer nada. Ei, coloca na mão de quem sabe fazer. Aleluia, ei, glória a Deus. Se lança na presença dele. Porque, claro, um pouco com Deus, ele se torna muito. Você quer ver? A Bíblia diz que saiu uma criança. Ei, era uma criança. Se você parar para analisar o que Deus tem usado de criança, é verdade. No Velho Testamento, no Novo Testamento, do seu lado, quantas e quantas vezes Deus tem usado os nossos filhos para nos corrigir. Quantas e quantas vezes Deus tem usado os nossos filhos, as nossas crianças, para nos colocar no prumo, para nos ensinar, para dizer, eu não quero você por aí, eu quero você por aqui. Aleluia. E eu e você continuamos desobedecendo, estamos somente quebrando, como dirá na Paraíba, a cara, batendo com a cara na parede, sofrendo, sendo desobediente de Deus, dizendo, você vai ter que ouvir a minha voz. Aleluia. E quantas vezes, queridos, a Bíblia vai dizer aqui, é um rapaz que tem alguns pãezinhos, pastor,
e alguns peixinhos, e dá para alimentar uma multidão. A Bíblia vai dizer que Sansão já estava cego. Já estava cego o guerreiro, o homem que libertou o povo de Deus. Aí chega uma criança, um rapaz, e ele diz: me coloca junto daquela coluna, porque é a última vez que Deus vai me usar. Deus pega uma criança e leva Sansão até aquela coluna, e Sansão empurra aquelas colunas e acaba com tudo. Qual é a coluna que Deus vai usar a criança para derrubar na sua vida, na sua casa? Não deixe Deus usar as suas crianças, não. Não deixe Deus usar uma criança, não. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu quero você na minha presença. Eu quero você nos meus átrios. Aleluia. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes, querido, Deus tem usado o meu filho para falar comigo. E às vezes nós olhamos e dizemos: é apenas uma criança. É apenas uma criança. Quando o profeta velho não dá ouvido à voz de Deus, Deus fala com a criança. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, querido: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que coisa tremenda, querido. Para achar um homem como Jó, temente, sincero, reto, e se desviava do mal. Quando nós sentimos a presença do Senhor, é coisa extraordinária. Imagine se nós vemos a presença do Senhor. Você parou para imaginar? Porque os limpos de coração verão a Deus. Quantas e quantas vezes nós olhamos para aquele irmão e dizemos assim: eu não gostei da barba dele. Se a barba dele fosse menor, se ele fosse magro, se ele não fosse da Paraíba, se ele fosse pelo menos da Bahia, não gostei. Não gostei não. Né? Você não é espírita não, meu querido. Porque quando é o espírito de meu santo, não bateu com o santo dele. Você é alguém que conheceu Jesus Cristo de Nazaré. E essa pessoa que está do seu lado, você queira ou não, tem a mesma feição de Cristo. Ei! Se você quiser ou se você não quiser, o problema é seu. Você tem que olhar para o irmão que está do seu lado e ver a imagem e a semelhança de Cristo. Quantas e quantas vezes nós temos o coração sujo, a mente suja, por alguém, por uma situação, e Jesus está dizendo: limpe o seu coração. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queridos, Jesus lhe chamou para você promover a paz. Você já imaginou chegar em um lugar, irmão, e dizer: a paz de Cristo? Daqui a pouco você se levanta e faz uma arruaça, quebra tudo, trazendo contenda, se levantando contra o seu irmão, falando mal. Que paz que você trouxe? Que paz é essa? Você é um agente dos céus. Você veio para proclamar a paz. Muitas e muitas vezes, pastor, nós devemos levar uma palavra branda, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios que a palavra branda ela bate o furor. Nós chegamos com ira, achamos que temos autoridade. É do meu jeito, é assim, eu aprendi assim, não tem quem mude. Assim como de Gabriela, está repreendido no nome de Jesus. Amém. Você tem que nascer de novo. Não é do seu jeito, não é da sua forma, é do jeito que Jesus quer, porque você é servo e Ele é Senhor. Amém. Ah, não, é do meu jeito, é da minha forma. Está repreendido na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Jesus veio para nos ensinar. Você está aqui nessa noite para aprender, para o seu caráter ser transformado, para haver uma metanoia na sua mente. Amém. E você ter a mente de Cristo. Amém, Jesus. Como é que eu quero ser líder? Como é que eu quero estar na frente de um rebanho, se o rebanho de Cristo
chega um determinado momento da sua vida e ele diz assim: pastor, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que é que eu entendo com isso, presbítero? Se eu não servir para dar testemunho, eu não sirvo para a obra de Deus. Amém. Se você conversar com a minha esposa, e se ela não disser que eu sou homem de Deus, eu não sirvo para estar aqui não. Eu não sou perfeito. O pastor não é perfeito. O líder do jovem não é perfeito. O presbítero não é perfeito. Mas nós temos que mostrar ao mundo que nós nascemos de novo, que somos diferentes, que somos lavados, que somos remidos no sangue do Cordeiro. Amém, Jesus. E aonde eu e você passarmos, o diabo tem que olhar para mim e para você e dizer: tem falha, tem defeito, mas é um homem de Deus, é um servo de Deus, tem autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas vezes, querido, nós sempre precisamos aprender que eu e você temos que dar testemunho. Ah, mas disseram isso do irmão. Problema de quem disse. Eu quero saber quem Deus está dizendo. O que é que Deus diz de mim e de você? Um certo dia alguém chegou para mim e disse: você pode se olhar no espelho e dizer a você mesmo: você é um homem de Deus, tem convicção que você é um homem de Deus? Eu tenho certeza do que eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E o líder, ele tem que ter certeza do que ele vive. Porque eu e você, queridos, somos, está lá no versículo 13: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sabe para que o sal serve? O sal serve, querido, para gerar sede. Sabe para que o sal serve? Lá na minha terrinha, lá na Paraíba, lá aonde o sol nasce primeiro, no ponto mais oriental das Américas, lá tem uma tal de uma carne de charque, que é um espetáculo. Ela conserva a carne de sol, o sal conserva. E eu e você estamos nessa terra para conservar essa pessoa que está do teu lado aí. Olha para ela assim, diz assim: te acalma, vaso. Te acalma, vaso. Eu vim aqui para te conservar. Te acalma. Tem bom ânimo. Jesus venceu. Você vai vencer também. Te acalma. Jesus te ama. Ele te escolheu. Depois que Jesus disser tudo isso para mim e para você, ele olha e diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Você parou para imaginar eu estar aqui falando de Jesus, da sua misericórdia, do seu amor, e ter alguém lá no final dizendo: eu tenho certeza que o que ele está falando ele não vive. Eu tenho certeza do que ele está dizendo não é dessa forma. E só tem uma pessoa na terra que pode dizer isso. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Se sua esposa estiver aí, só a sua esposa, querido, porque ela deita e levanta ao seu lado. Nos momentos mais difíceis da sua vida, que você quer explodir, é ela que está do teu lado. Ela olha para você e diz: calma, vaso, não é assim não. Tem paciência. Espera mais um pouquinho de tempo, porque o que Deus tem na tua vida vai acontecer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém. Glória a Deus. Que coisa tremenda, querido. É o que Jesus deixa para mim e para você. Amém. Que onde eu e você estivermos, que possamos ser luz. Amém. E não treva. Aleluia. Quando é que eu sou treva, irmão? Quando é que é para eu trazer a paz, eu levo a contenda. Quando é que é para mim trazer uma palavra branda, eu trago uma palavra de confusão, de contenda, de desânimo. Quando é que eu sou treva? Quando é para eu ser apaziguador, eu toco fogo na seara. Só tem uma seara, querido, que você tem que tocar fogo. É na seara do Senhor, ganhando almas, vidas se rendendo aos pés de Jesus, para o nome dele ser glorificado.